Em 7 meses, Lula vai da ingovernabilidade à possível decolagem. Lembram-se da frase? É economia, estúpido? Então, é a política. Quando se divulgaram dados do primeiro turno das eleições do ano passado, que anunciavam a composição do Congresso, não conheço uma só alma, e eu mesmo estava entre elas, que não tenha deixado se tomar pelo pessimismo. Dado que Lula era favorito no segundo turno, antevia-se o cenário de um presidente progressista, para empregar um termo mais abrangente, com o Congresso mais reacionário da história em tempos democráticos. E efetivamente o é. O temor era óbvio: a paralisia ou a ingovernabilidade. E, no entanto, o país está se movendo. É a economia, estúpido, sentenciou em 92 James Carville, assessor do então candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Bill Clinton, ao definir a frente principal do combate ao adversário republicano George Bush, o pai, candidato à reeleição. É numa dessas divisas que, parafraseando o filósofo bigodudo, já nascem póstumas. Ela ganhou tal força que praticamente amarrou a ciência política a uma espécie de determinismo. Se a economia vai bem, o governismo vence as eleições. Se vai mal, ele perde. Olha lá o Lulão. Pois é, com alguma frequência parece-me que deve se considerar. É política, estúpido. É claro que a economia esfrangalhada não ajuda ninguém a vencer uma disputa ou governar um país, mas ignorar o peso que tem as escolhas políticas nas disputas pelo poder será sempre um erro. Foi a fricção puramente ideológica, em tempos de redes sociais e num ambiente devastado pela Lava Jato, que levou Jair, um falso Messias e um verdadeiro Bolsonaro, à presidência. E foram suas decisões nessa área, mesmo beneficiado pelas facilidades inconstitucionais que conseguiu arrancar do Congresso e do Supremo na boca da urna, que acabaram decidindo a sua derrota, ainda que por margem estreita. Tenho andado e não estou só numa certa contramão dos que asseguram que a primazia da economia sobre a política quando se trata de analisar com algum grau de antevisão a sorte, entre aspas, do governo Lula. Lá onde se previu, por exemplo, o compromisso com a catástrofe, ainda em novembro do ano passado, quando se articulava a PEC da transição, eu vi uma solução. E é evidente que a percepção quase solitária no meu meio deixou-me um tanto apreensivo. Sabe como é? Sempre devemos tomar cuidado para não ficar trocando ideias com espectros. O resultado não costuma ser muito bom, como constatou aquele príncipe da Dinamarca. Mas acho que eu estava certo, a PEC era um primeiro ensaio para construir o núcleo da futura base de apoio, cuja ampliação está em processo. Com ela, foi possível saldar as contas deixadas no vermelho pelo golpista Fujão e hoje rei do Pix, ainda vestirá roupa de couro com um chicotinho na mão, como Tata Werneck em Terra e Paixão, mas sem talento e graça, reestruturar os programas sociais destruídos pela razia fascistoide e dar o passo inicial para pôr fim ao teto de gastos e caminhar para o novo arcabouço fiscal. Os catastrofistas do lá vai, um neologismo, o economismo, evito falar economicismo, porque este supõe uma economicidade. Então, sendo felizmente vencidos pelos fatos. Não vai aqui uma disposição para polêmica, embora dela não fuja se preciso. Mas o fato é que aqueles bravos que cobravam de Lula um corte de gastos, como pressuposto de qualquer ajuste, que jamais passaria pelo crivo de um Congresso poderoso, como jamais e em princípio hostil. O marco fiscal depende agora da chancela final da Câmara e está em curso uma reforma tributária. Há pouco mais de 4 meses, a ata do Copom ameaçava com uma elevação da já pornográfica taxa de juros. Nesta quarta, Roberto Campos Neto compôs a maioria em favor do corte de 0,5 ponto da Selic. Pequeno, sim, mas parece ser o fim da catatonia reacionária. A Economist aponta que os investidores internacionais veem com bons olhos o Brasil e registra a habilidade de Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, e pergunta sobre o país. Decolagem? Pergunta. Pode-se sustentar que tudo o que tem acontecido de positivo se dá apesar de Lula. É um jeito de ver as coisas, não é o meu. Enquanto isso, a extrema-direita produz indignidades na CPI do MST e na CPMI do golpe. Tem que prestar contas à polícia e brada. Pix, manda Pix. É a política, estúpido. O país se move. Reinaldão mais petista do que eu. Tá muito
inteirado, e ele está correto, é a primazia da política sobre a economia. Não é só a economia que está se movendo. Nós estamos nos movendo porque o ministro da Economia, que é o Fernando Haddad, sabe fazer política e tem o Pelé da política como o principal orientador dele. A baixaria da CPI do MST que o Reinaldo cita é isso aqui, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês, porque realmente isso precisa ficar registrado. Aliás, toda a minha solidariedade à deputada Sâmia Bonfim, porque isso aqui foi um absurdo, tá? Vou mostrar para vocês aqui, tá lá no Mídia Ninja, e eu vou deixar pequenininho aqui só para a gente não ter problemas com o seu tubo. Ficar mais calma. A senhora respeite. A senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer? Na condição de presidente. Na condição de presidente, o senhor olhou para a deputada Sâmia Bonfim e disse para ela eu não sou orador, deputada. Calmante e eu comer não sou... um hambúrguer. O senhor, eu tenho 3 minutos, eu vou falar. Não, membro pode fazer questão de ordem, presidente. Pode falar, Carolina de Sônia, eu não sei qual é o problema. A senhora não é membro, não pode fazer questão de ordem. A senhora não é membro. A senhora não é membro, não pode fazer questão de ordem. A senhora não é membra. A senhora não é membra. A senhora não é membra. A senhora pode ser homem, pode ser mulher, a senhora não é membra. A senhora não é membro. A senhora não é membro desta comissão. Não pode fazer questão de ordem. Cara, que absurdo essa sessão. Vamos começar, vamos avançar. Vamos avançar. Obrigado, Ricardo Alves. Bom, dada a alteração pela qual as pessoas têm se manifestado aqui no nosso grupo, deputado, certamente... Só um minutinho, relator. Vamos lá. Só um minutinho, deputada Talíria, questão de ordem. Obrigada. Qual é o artigo, deputada? Vou falar. Questão de... O que o senhor fez? O senhor se dirigiu à deputada Sâmia Bonfim e disse para ela procurar um hambúrguer. O senhor se dirigiu a nós duas e falou para que procurássemos um remédio. O senhor é presidente de uma CPI. Deixa ela falar, por favor. Vamos deixar a deputada falar. O senhor é presidente de uma CPI. O senhor não tem vergonha de envergonhar o parlamento brasileiro e atacar mulheres eleitas? Já vi te Essa casa... O senhor cale a sua boca, porque eu estou no meu tempo. É inadmissível que numa comissão parlamentar de inquérito, deputadas eleitas sejam atacadas por qualquer deputado, em especial pelo presidente dessa casa. Pelo presidente dessa comissão. A gente está aqui defendendo a justa luta por reforma agrária, enquanto vocês estão defendendo criminalizar movimento social e liderança de movimento social. E ao defender a luta pela reforma agrária num país marcado pela concentração fundiária, porque para isso fomos eleitas, e olha, que honra que os sem terra, os sem teto nos apoiem, muito melhor do que ser apoiado por representantes do garimpo legal, por grileiros, por aqueles que querem exportar madeira ilegal, porque nós temos nosso lado é o lado daqueles que estão lutando por dignidade, daqueles que sabem que a mãe de todas as reformas é a reforma agrária, sabem que para a gente Ela já não está mais fazendo questão de ordem, ela está fazendo discurso. A senhora fique no seu lugar, porque eu estou falando. E por isso, porque nós não somos perseguidos pela PF. Não somos perseguidos pela PF por possíveis crimes, mas defendemos a reforma agrária. É por isso que este presidente misógino, machista e investigado pela PGR tenta atacar a nós deputadas. Mas nós seguimos do lado certo da história. O lado certo da história é o lado da luta pela reforma agrária, da luta pela democratização do acesso à terra.
Notícias que estampam os jornais de hoje sobre essa CPI é sobre o show de misoginia que aconteceu desde o início. Não é sobre outra coisa, é sobre o show de misoginia. E não poderia ser diferente, porque o povo brasileiro não concorda com isso. Sobretudo as mulheres brasileiras. E é para elas que eu quero começar falando. Nunca calem a boca. Nunca se intimidem. Nunca abaixem a cabeça para machista nenhum. Eu espero, Fernanda, Talíria e tantas outras, que o papel que nós estamos cumprindo aqui, além de político, seja pedagógico para milhares de mulheres brasileiras que acompanham a nossa CPI. Dizer também que eu sei muito bem por que fazem isso. Porque querem nos intimidar, porque querem nos fazer retroceder. Mas eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de estar do lado oposto dessa gente que está aqui nessa CPI. De gente que passou os últimos 4 anos rindo de quem estava morrendo na UTI por Covid-19, de gente que é financiado pelo trabalho escravo, de gente que é financiado por grileiro, por madeireiro, de gente que tenta cometer um golpe de Estado no nosso país. Eu tenho muito orgulho. E também tenho orgulho do papel que eu estou cumprindo nessa CPI, modéstia à parte. Eu estou muito consciente do papel que eu estou cumprindo aqui e vou até o fim. Também quero dizer que eu tenho muito orgulho de cada um dos votos que eu recebi nessa eleição, porque nenhum foi com nenhum centavo de orçamento secreto, ao contrário de uns e outros. Segundo, porque ao contrário do presidente da CPI, do relator da CPI e de vários dos membros aqui, eu não respondo e nunca respondi a nenhum processo e a nenhum inquérito. E também porque eu tenho orgulho de cada sentado, acampado, trabalhador, feminista, lésbica, gay, travesti, transexual desse país que votou em mim, porque foi um voto consciente ou um voto ideológico. E também porque foi um voto consciente de que era necessário, além de derrotar o Bolsonaro, construir uma bancada que seguisse enfrentando um bolsonarismo na Câmara de Deputados. E é isso que eu vou fazer nessa minha legislatura. Também quero dizer que não há crime nenhum em ter voto de acampado, de assentado, a não ser que seja voto que utilizou da máquina pública para ser requisitado. Aliás, há, nesse momento, um inquérito movido pelo Ministério Público Federal contra o senhor Jair Messias Bolsonaro, por ele ter utilizado os dados de assentados do INCRA, que seriam dados que deveriam ser usados pelo governo para promover a reforma agrária e políticas voltadas para a reforma agrária. Ele utilizou esses dados para pedir voto. Era um vídeo que se dirigia aos assentados, dizendo que ia dar titulação e o tempo todo aparecia 22, ali, piscando. Responde também por esse, além de tantos outros crimes na justiça. Isso sim é crime. Ele está respondendo por isso. Agora, ter voto de lutador, de militante, não é crime. E eu tenho muito orgulho de ter sido a 3ª deputada mais votada do Pontal do Paranapanema. Eu nasci no Pontal do Paranapanema. E agora eu quero falar sobre ele. Primeiro, saudar aquelas mulheres incríveis dos acampamentos Nelson Mandela e Miriam Farias, que responderam à altura ao relator dessa CPI, que achou que ia chegar lá intimidando todo mundo. Todo mundo viu os vídeos, circulou nas redes sociais, circulou na imprensa. Ele achou o quê? Porque é pobre, porque é mulher, porque acampada elas iam abaixar a cabeça? Sinto muito. Quem o senhor Ricardo Salles pensa que ele é? Ele acha que porque ele foi ministro do Bolsonaro, a mulherada vai ficar em silêncio, com os absurdos que ele faz. Não, não vai ficar. Aliás, eu queria também falar do Pontal do Paranapanema, porque eu nasci lá, minha família ainda mora lá, e infelizmente é uma região com muita desigualdade social. Tem muito latifundiário, muito, é uma das regiões do Brasil que mais tem latifundiário. Quando você viaja no estado de São Paulo, chegando para o Pontal, você vê. É terra, muita terra improdutiva, muita, a perder de vista. Mas, ao mesmo tempo, também é uma das regiões do país que mais tem número de assentamentos, fruto da luta do MST da década de 90. E esses assentamentos geram renda, geram progresso para o Pontal do Paranapanema. Tem banco, tem comércio, tem vida econômica, tem vida social por conta da política de reforma agrária. O Pontal do Paranapanema seria muito pior economicamente não fosse a luta do MST. Isso não é melhor também por causa do papel dos latifundiários, que se aliam com políticos locais para manter a desigualdade e a miséria de boa parte daquele povo. E é por isso que a luta precisa seguir. Por isso que o que faz a FNL, o MST e tantos outros movimentos sociais é necessário para enfrentar esses que acham que o povo merece viver na miséria. Não merece viver na miséria, não vai viver na miséria e vai seguir lutando até o fim para que esse estado de coisas mude. Obrigada.
Rapaz, que discurso maravilhoso, que preparo. É impressionante a deputada Sâmia Bonfim, um orgulho. Votei nela quando ela era vereadora aqui em São Paulo. E olha, é um orgulho mesmo essa parlamentar por lá.